Canta santo, santo, santo. Olá, minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Nós estamos fazendo um apanhado dos resumos dos livros da Bíblia. Um resumo de Gênesis ao Apocalipse. Hoje nós estamos no 5º livro, o livro de Deuteronômio. E aí encerra então os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que é chamado de o Pentateuco. Hoje nós encerramos então com o livro de Deuteronômio. Lembrando que o resumo é um resumo bem resumido, onde a gente pega alguns detalhes mais interessantes e expressa para você. O livro de Deuteronômio, ele é um livro pequeno, tem 34 capítulos. São apenas 34 capítulos. Tem 959 versículos. 959 versículos. Tem 24.568 palavras. São 24.568 palavras. E tem também o livro de Deuteronômio ainda, tem um total de letras, 221.112 letras, 221.112 letras. O maior capítulo do livro de Deuteronômio é o capítulo de número 28. Esse capítulo tem apenas 68 versículos. O menor capítulo do livro de Deuteronômio é o capítulo de número 34, ou seja, é o último capítulo, que é o capítulo de número 34. Ele contém apenas 12 versículo, então ele é o menor versículo. Os líderes do livro de Deuteronômio dá a mesma sequência aí de números, mas vamos ver os líderes que foram aí pessoas importantes. Os líderes foram Moisés e Josué. Josué teve uma influência muito grande nessa liderança, juntamente aí com Moisés no livro de Deuteronômio. Agora nós temos grupo de pessoas que foram importantes e também que marcaram ali os seus nomes. Temos ali os cananeus, temos os heteus, temos os gerizeus, temos amorreu, os filisteus e etc. De pessoas que os jebuseiros tiveram ali a sua participação com influência, são grupos influentes no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é um livro muito interessante e significa meta final, ou seja, reta final da vida de Moisés. O livro de Deuteronômio, ele narra a trajetória do povo chegando próximo à terra de Canaã. O livro de Deuteronômio encerra um círculo de vida começado com Moisés e começa agora outra história sendo liderada por Josué, que logo aí vai começar o livro de Josué. O livro de Deuteronômio mostra também no capítulo de número 1 que faltava apenas 11 jornadas para ele chegar na terra de Canaã. O livro de Deuteronômio mostra o final da vida de Moisés, quando o próprio Moisés, com 120 anos, ele se despede do povo, sobe a um alto monte, se despide toda a sua roupa e ali ele desaparece, ele é morto. Moisés morreu e o corpo dele não foi achado até o dia de hoje. Por quê? Porque senão fazia uma idolatria da qual não tinha como ninguém explicar. Então Moisés, ele é o símbolo da igreja ressurreta, aquela que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão. Então Moisés é esse tipologia aí da igreja que será ressuscitada. O livro de Deuteronômio, nos 34 capítulos, tem lá o capítulo de número 28,
onde tem uma listagem do versículo 1 ao versículo 15 sobre as bênçãos de Deus que nos seguirão, que nos acompanharão, que aonde nós formos, e do versículo de número 16 a seguir tem as palavras que são maldição se não obedeceres os mandamentos do Senhor. O livro de Deuteronômio também narra a proteção de Deus e narra também aquele versículo do capítulo 29, versículo 29, aonde fala: as coisas reveladas pertencem ao homem saber, as coisas encobertas pertencem somente a Deus. As pessoas questionam muito como é Deus, como Deus é. Deuteronômio 29 e 29, as coisas reveladas pertencem ao homem a saber, aquilo que os seus olhos, a sua visão pode ver. As coisas encobertas pertencem a Deus, dando o cumprimento do Apocalipse 2 e 17. Naquele dia te darei a comer do maná escondido, ou seja, coisa que a tua mente não tem capacidade de decifrar, de entender, de interpretar. Naquele dia tu receberás da parte do Senhor. Lá em Apocalipse 2 e 17, te mostrarei uma pedra branca e nela o teu novo nome escrito. Por quê? O novo nome. Isso aos que vencer. Então, se você quer saber alguma outras coisas, tem muitas dúvidas que você vai questionar, vai perguntar, que eu tenho, que nós temos. Então, vença todas as perseguições, as lutas, seja fiel até a morte, e Jesus dá-te-ei a coroa da vida eterna. E naquele dia, tu comerás do maná escondido que Deus preparou para a sua vida, preparou para você. Vai ser bênção de Deus. O livro de Deuteronômio, ele é um livro, então, muito forte, aonde Jesus aparece no livro de Deuteronômio como o quê? Ele aparece como profeta do futuro, porque estava falando ali de Deuteronômio, encerrava o círculo da vida de Moisés e o Pentateuco, e Jesus é a figura aparecida ali como o profeta do futuro. O livro de Deuteronômio é muito interessante, vale a pena você ler, quantas vezes você puder ler, e reler novamente. E aí termina o livro de Deuteronômio e inicia o livro de Josué. Termina aquela jornada que começou com a chegada de José ali no Egito, e passando os 400 anos de sofrimento, e agora termina esse círculo na liderança de Moisés, e começa uma nova liderança que já veio acompanhando com Moisés, já aprendendo tudo com Moisés, que é Josué, que é o próximo livro que nós vamos trazer o resumo para nós entendermos e compreender de forma especial. Muito obrigado por ter estado até aqui comigo, e não perca o próximo episódio aí, que é o livro de Josué. O livro de Josué começa então a história, é um livro histórico que vai até o livro de Esté. O livro do livro Pentateuco são de Gênesis até o Deuteronômio. Aí nós vamos começar os livros históricos. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.